Essa temporada vai trazer alguns novos animes bem interessantes. Nós vamos ter todo tipo de anime, gerenciamento e criação de cidades, isekai mais slice of life e anime de porradaria insana, que parece estar sendo bem produzido, até mesmo isekais mais clássicos, mas que parecem minimamente bem feitos. A temporada de janeiro está muito boa graças aos grandes nomes que estão voltando para ela, mas ao mesmo tempo temos vários novos animes de isekai e fantasia que também estão chegando, alguns bons, alguns duvidosos, e agora vou te contar sobre eles. Eu sou o Diogo e seja bem-vindo ao Grid Anime. Vamos começar com Sentenced to be a Hero, o anime do qual eu estou mais hypado para janeiro, e eu espero que venha bom, porque muita gente no meu Discord está duvidando dele. Nesse mundo, ser um herói é a pior punição de todas. Aqueles que são julgados por crimes hediondos são forçados a se tornarem heróis, e são colocados na linha de frente na guerra contra o Lorde Demônio. E esses criminosos nem mesmo são permitidos morrer, já que se eles forem mortos, eles são ressuscitados para voltarem a lutar. Nosso protagonista é Shilo, o antigo comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, que acabou se tornando um herói e agora lidera uma unidade nas linhas de frente. Onde nessa situação precária ele conhece Teorita, uma das armas mais fortes do mundo, e ao lado dela ele começa sua vingança para se vingar daqueles que o injustiçaram e sobreviver nesse campo de batalha. E a sinopse em si é algo que eu gostei. Eu não cheguei a ler a obra ainda, não conheço a obra, mas pela sinopse eu achei interessante. Mas o trailer é onde eles me venderam a ideia, porque esse trailer tá muito bonito. Vamos começar falando da arte e design, que estão incríveis. É diferenciado dos outros animes. É muito detalhado, com um toque mais grosseiro, que combina perfeitamente com essa vibe mais séria de luta, sangue e sanguinolência. Os designs dos monstros estão incríveis também. Os efeitos especiais foram muito bem desenhados, e a animação está insana pelo que nós vimos aqui. Parece que vai ter muita ação nesse anime, desenvolvimento de personagem e situações tensas. E o que eles mostraram nos trailers eu gostei bastante. Tem gente no nosso Discord que está duvidando, falando que eles já mudaram alguns designs de personagens, algumas roupas, e tem que vendo se vai ser bom ou não, porque pode acabar sendo como o Tsukuchi no Saga, que foi ruim, mas eu escolhi acreditar nesse anime. O meu hype já está em postos, e agora só resta o anime sair para que eu conheça a história dele, que eu não conheço ainda, e ver se realmente vai se sustentar do que mostraram nos trailers. Em seguida temos Yushaparty Nikawai. Ele se passa em torno de Yuki, um jovem que morreu em um acidente de carro e foi reencarnado em um mundo de fantasia, mas em vez de reencarnar como um herói lendário ou algo do tipo, ele reencarnou como um demônio super poderoso. Mas ele não tem intenção nenhuma de virar o rei demônio ou algo do tipo. Então até agora ele vivia como se fosse um demônio qualquer, não ligando muito para essas coisas. Até que um dia o grupo do herói fez o seu ataque, e ele com todo o seu poder derrota eles, e então os cura e se prepara para os mandar de volta para suas casas, não matando os heróis. Porém é quando ele percebe uma sacerdotisa do grupo do herói e se apaixonou por ela, e a partir daí ele começa a ir atrás dela para a conquistar. Seja se disfarçando de humano ou morando no meio dos humanos, ele está apaixonado e está indo direto até ela. E eu gostei bastante do mangá desse anime no passado, eu já li um pouco do mangá, não muito, mas eu já li, e parece que o pessoal também está hypando, pelo menos no meu Discord, eles concordaram que esse anime vai ser um anime bem popular essa temporada, onde inclusive, pelo menos em arte, parece que ele melhorou a novel. Pelo menos acima da média eu acho que ele está, e eu espero que ele venha com saúde, então vamos aguardar. Agora vamos falar de Yushaparty Oida Sareta, se passando em torno de Dura, um espadachim habilidoso, que acabou se adaptando ao trabalho de um encantador para preencher uma vaga no grupo do herói, ou seja, ele trocou de profissão para se encaixar naquele grupo. Porém nós vemos ele ser dispensado do grupo do herói, sendo acusado de ser inútil, fraco e sem habilidades, e determinado a começar novamente, ele volta a se aventurar como um espadachim, embora seu tempo como encantador permita que ele continue empunhando esses poderes, o tornando um guerreiro ainda mais formidável. Tendo habilidades incríveis, Dura começa seu próprio caminho, provando sua força para o mundo e conhecendo novos companheiros. E embora eu já tenha lido o mangá antes, eu vou te falar que a história não é algo muito legal não, é bem maçante pra falar a verdade, na minha opinião, é claro. Para esse anime ser bom com essa história, ele precisaria pelo menos dar os seus pulos, mas eu não acho que isso vá acontecer
acontecer, porque vendo os trailers, as cenas normais estão tranquilas, normais, mas as cenas de ação estão horrorosas. O CGI está em um nível que eu me pergunto como que eles fizeram isso. Eles mostraram algumas cenas de ação que parecem ser legais, mas muito CGI está horrendo, então sinceramente não tenho expectativas para esse. E logo chegamos em Hell Mode, um anime que muita gente está prevendo que vai ser um flop nessa temporada, incluindo eu. A história se passa em torno de Allen, alguém que foi reencarnado dentro de um jogo que ele jogava, mas na dificuldade inferno, a mais difícil. Sua nova vida começa como um servo miserável, a classe mais pobre e desprezada desse mundo. Porém, ele adquiriu a classe Invocador, uma classe que pode permitir que ele se torne o mais poderoso dependendo de como ele fazer as coisas. E assim começa a vida de Allen para ficar mais forte e mudar de vida. E o trailer, em sua maioria, eu achei que ficou bonito. Seja a arte e o estilo dela, os movimentos e algumas cenas que eles mostraram. Ao mesmo tempo, as criaturas invocadas e os monstros, na minha opinião, estão muito feios. Eu não vou mentir que isso aqui tá estranho, parece que tá mal feito, não sei se foi de propósito, se apenas ficou ruim. Eu não consigo deixar de pensar que talvez isso seja um estilo de arte, direção de arte, que eles fizeram desse jeito de propósito, mas se for isso, tá muito estranho. Enfim, vou esperar o anime sair para ver e dar minhas conclusões, porque tirando esses monstros, o resto pelo menos não tá feio. Agora vamos falar de Kizoku Tensei, também chamado de Noble Reincarnation. A obra se passa em torno de Noah, a criança de 6 anos mais poderosa do mundo, que é o 13º filho do imperador, então ele tá lá atrás na sucessão de linhagem. E claro, Noah é um reencarnado, obviamente. Ele nasceu com um limite de nível infinito, não tendo um teto para o quão forte ele pode se tornar, assim como tem uma habilidade de cheat que permite que ele copie para si as habilidades daqueles que ele comanda, ou seja, quanto mais gente poderosa ele tiver ao seu lado, mais poderoso ele próprio fica. Além disso, por ser da realeza, ele cresceu em um ambiente rico em educação e recursos, permitindo ele evoluir constantemente, até o dia que ele acabou se juntando às disputas de poder da nobreza e da realeza. E o trailer está até que legal, nos mostra ação suficiente para vermos que as cenas de lutas estão boas e bem animadas, com bons movimentos e efeitos especiais, e que as cenas mais comuns, embora simples, não foram negligenciadas também, assim como o fato de que teremos bastante ação acontecendo no anime, não sendo aqueles animes super parados. E bem, Tensei Kizoku tem o potencial para ser um anime bem popular nessa temporada ou ser um flop por completo. Mas o que eu garanto que é bem legal é o seu like nesse vídeo, porque ele ajuda demais o meu trabalho, então é sempre muito bem-vindo. E se você está curtindo o conteúdo e o canal, considere se inscrever aqui embaixo. Se você gosta de anime de fantasia, isekai e notícias de animes, você está no lugar certo, então se inscreve aí e faça parte da família. Em seguida chegamos em Odayaka Kizoku no Kyuka. Essa é a história de um primeiro-ministro que foi parar em outro mundo de repente, onde graças à sua inteligência e lábia, ele consegue se adaptar rápido aqui, se tornando um aventureiro. E até que ele acha um caminho de volta para sua casa, ele vai pensar em sua estadia nesse mundo como se fossem férias em outro mundo, decidindo que vai aproveitar elas. E o trailer está ok, não é nada muito bem produzido, as animações, principalmente as lutas, parecem estar bem feitas em dia pelo menos, porém não é uma obra da qual você espera muita ação ou lutas, ela parece ser mais um slice of life, mais focando na vida do dia a dia. O anime está bonito, com uma boa arte e design, e bem, se você gosta desse tipo de anime, você pode parar para ver ele quando ele ser lançado. E agora temos Majutsu Sushi Kunon wa Mieteiru. Essa é a história de um jovem que nasceu cego, mas que pretende usar magia de água para criar novos olhos para si mesmo. Tendo um grande talento para magia, poderia até mesmo ser chamado de gênio, em poucos meses de estudo, ele ultrapassou seu professor em questão de habilidades mágicas, mas ele não parou e continuou crescendo além disso, até que ele atingiu um estado em que sua magia passou a ajudar Kunon a sentir as cores, além de permitir que ele faça vários itens e invoque coisas também. Seu talento é tão grande que boatos sobre ele chegaram até a corte real, o que acabou permitindo que ele se tornasse o aprendiz do mago mais poderoso do reino. Mas o objetivo de Kunon continua um e apenas um, que é usar magia para poder enxergar. E o trailer me deixou até que bem animado para ver o anime. Ele não parece estar super bem produzido, mas não está ruim de fato. A arte e o design estão ok, os efeitos especiais da magia estão bons também, e a animação está tranquila. Embora pareça que o anime vai ter um certo nível de ação, não parece que vai ter muita ação também, pelo menos eles não mostraram muita coisa desse tipo. E eu espero que venha um anime bom porque ele é bem interessante. O nosso protagonista é um mago, mas ele não quer ser forte, ele quer enxergar, e isso pode trazer uma premissa bem legal. Vamos falar então de Okiraku Ryoji,
bruxa. A história se passa em torno de Van, o quarto filho de um poderoso nobre. Aqui, aos 2 anos de sua vida, ele se lembrou de sua vida passada como um assalariado japonês de meia idade, ganhando assim um cérebro de adulto no corpo de uma criança. E desde criança, ele foi considerado um prodígio graças à sua trapaça, até que ele fez 8 anos e ganhou sua magia única. Mas a sua magia é magia de produção, e estando em uma família nobre que valoriza magias de batalha, para eles ele era inútil, e assim ele foi banido para gerenciar uma pequena cidade em decadência. E agora, usando sua magia de produção e suas memórias, Van vai melhorar essa vila e a si mesmo, gerenciando seu território e, claro, crescendo, sobrevivendo e melhorando. E pelo trailer parece que vai ser uma história bem interessante. Parece que vai focar bastante especificamente em gerenciar a cidade e criar ela, e isso é algo que eu gosto. Vai ter ação pelo que parece, mas o foco vai ser o crescimento do território e política. Então esse anime chamou minha atenção para a próxima temporada. E agora vamos falar de Tensei Shitara Dragon, também chamado de reencarnado como filhote de dragão. E sim, meus amigos, vamos ter um anime onde o cara reencarnou como um dragão. Pessoalmente, eu já li o mangá e eu não vou mentir que eu gostei bastante, tendo uma vibe muito forte de como Desuga misturado com Tensura. Não tanto Tensura, mas como Desuga, porém ainda assim lembra um pouquinho. Eu pessoalmente gostei bastante na época. A história se passa em torno do nosso protagonista Illusia, que um dia acabou em outro mundo, mas sem habilidades, sem magia, sem pés, sem mãos, sem nada, porque ele reencarnou como um ovo. Ele era um ovo de dragão frágil em uma floresta cheia de monstros terríveis, onde agora ele precisará começar sua jornada para a sobrevivência. Primeiro é chocar o ovo e então começar a crescer, indo de uma criaturinha fraca até o dragão mais poderoso que esse mundo já viu. E o trailer é simples, não mostrou nada super animado, mas bonito. A arte e design estão bem legais com cenas bonitas, assim como a ação não parece estar feia de forma alguma, com bons movimentos, magias bem feitas e bastante ação. E a ação não vai faltar, afinal o protagonista vai estar sempre lutando para sobreviver e, claro, evoluir, derrotar inimigos e ficar mais forte. Definitivamente é um dos animes pelos quais eu estou mais animado nessa nova temporada e eu sugiro que vocês também fiquem. E agora tem 3 menções honrosas que eu queria citar nesse vídeo. Primeiro é 29 Saidokushin, que é a história de um aventureiro de 29 anos que acabou salvando uma criança em uma dungeon e assim acabou tendo ela sob seus cuidados, meio que adotando a criança. Onde é uma obra de fantasia, não isekai, mas é bem legalzinho, bem interessante. A segunda é Mao no Musumi, que se passa em torno da filha do rei demônio, mas que não é muito demoníaca, muito pelo contrário, ela ama todo mundo. Ela adora fazer amizades, ajudar pessoas e espalhar alegria para todos. Tanto que por causa dela, o rei demônio parou a guerra contra os humanos. Onde essa obra se passa em torno dela, fazendo essas coisas, trazendo alegria para todos, fazendo o que quiser, aproveitando a vida, sendo uma obra mais descontraída e alegre. E a terceira menção é Tensura, que vai ter seu filme lançando no dia 27 de fevereiro. E eu estou mencionando ele como menção honrosa porque eu já falei dele aqui no canal várias vezes, então de fato falar de novo e cansa um pouco. Mas está aí o filme de Tensura sendo lançado dia 27 de fevereiro. Mas e vocês, meus amigos? Por quais animes vocês estão animados e esperando para assistir? Porque eu já tenho algumas escolhas pessoais minhas. Mas comentem aí quais te animaram que eu quero saber também. Agora, além dos novos animes, tem muitos animes grandes e de renome voltando essa temporada que nesse vídeo eu falo pra vocês e explico porque essa temporada vai ser tão épica assim. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.